Vamos conversar hoje sobre medos, autossabotagem. Você sabe o que significa a palavra autossabotagem? Significa que é um comportamento aonde eu posso ter consciência ou não, consciente ou não, de colocar um bloqueio, né? Um obstáculo numa tarefa importante que eu preciso fazer. Exemplo, muitas mulheres, elas se sabotam nas suas carreiras, né? Principalmente quando se tornam mãe, por várias situações aí, né? E tudo isso é falta do quê? Falta de confiança em quem? Em si mesmo, né? Porque é impossível crescer com medo de receber críticas, tá? É impossível crescer. Tem um livro, Amar e Ser Livre, de Siri Prembaba, que diz bem assim, ó. Parece paradoxal, mas tenho dito que o maior medo do ser humano não é o medo da escuridão, e sim o medo da luz. Sim, o medo de brilhar. E Nelson Mandela já falava a mesma coisa. Ele dizia que você tem medo não é da sua escuridão, mas você tem medo da sua luz. E é a mais pura verdade. A gente tem medo de brilhar, né? De fazer acontecer, né? A maioria de nós tem esse medo de crescer, de ser grande, de ser simplesmente espetacular, né? E as pessoas olharem para isso e nos julgarem, né? Mas, gente, com ou sem esse brilho, as pessoas criticam do mesmo jeito, né? E por quê? Porque é da pessoa, né? Mas aí vem de você o quanto você se conhece. Você tem o pilar dos 3 As em você, veja bem, autoestima, autoamor e autoconfiança, que você sustenta esse medo. Mesmo com medo mesmo, você vai. Porque isso é do adulto. O adulto vai com medo mesmo, ele vai fazer o que precisa ser feito. Né? Mesmo que ele tenha medo de se frustrar, né, e tudo mais, ele vai. Ele não vai parar. Mas a criança que está aqui dentro, que é a criança insegura, a criança com baixa autoestima, a criança sem autoamor, que ela está com muitas demandas, muitas feridas aí abertas, emocionais, ela não vai. Ela sempre vai achar um obstáculo, ela sempre vai se sabotar. Porque ela tem medo do que os outros vão falar. Então, olha como a gente sempre projeta. Tudo que eu penso que o outro vai falar de mim não é sobre o outro. É sobre como eu estou me sentindo. Então, né, a sugestão aqui é... Você já percebeu que quando uma pessoa é ofendida, como ela fica puta da vida, pé da cara, pistolona mesmo? Mas por quê? Porque com certeza aquelas palavras que foram oferidas a ela faz sentido. Quem nunca se ofendeu? E se for para analisar depois, fazia sentido. Mas na hora, né? O que se rebelou? A criança. A criança rebelde, a criança reativa, porque tocou na ferida. Porque quando você começa a trabalhar o pilar dos 3 As, autoamor, autoestima e autoconfiança, essas coisas não te atingem mais. Porque você sabe quem você é. Você sabe o seu lugar. E você ainda consegue falar de um jeito que não dá nos dedos do outro, que não morde o outro. É esse lugar que você precisa estar, né? Então, em algum momento, você vai ter que ir com medo, né? E não tem problema. Não tem problema. Existem pessoas aí fazendo 1000 cursos, 1000 coisas para ter coragem de fazer o que elas sabem fazer muito bem. Então vai lá e faça. Sente no teu coração e vai lá e faça. Tem gente que quer entrar num relacionamento, mas tem tanto medo pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão dizer, ou porque já passou por tantas outras coisas, mas aí não olhou nas suas demandas, que tem medo de entrar. Então vai lá e olhe para as suas demandas. Olhe para esse lugar, porque esse muro que eu construo ao meu redor é tudo os meus medos, os meus traumas, os meus bloqueios. E eu crio um muro tão grande que eu não deixo as pessoas que eu mais amo acessarem nem a mim
e nem as pessoas que eu amo. Exemplo, filhos, enfim, minha família. Você vai receber crítica onde você estiver. As pessoas vão te amar pelo que você é e vão te odiar pelo mesmo motivo. Mas e aí? Nem Jesus agradou. Então, a vida é isso. Seja adulto e vai lá e faça o que precisa ser feito. Lembrando que é por você e para você.